Olá, está começando mais um Leiga, Partilha, eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre guardando, preservando o total respeito. E hoje nós teremos o Evangelho de Lucas. É isso, e a gente te convida para comentar sobre esse e também os outros episódios que já postamos e interagir nas nossas redes sociais. Bom, então vamos lá para a leitura e a Lu irá ler para nós, né? Isso. Então vamos à leitura Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho de guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Isso. Então agora nós vamos para aquele momento que nos coloca, né? Tem um grande potencial aí de nos colocar nessa história, nesse contexto. Vamos lá, Lê. É isso aí, esse trecho do Evangelho ele faz parte, né, do momento em que Jesus, né, já está em Jerusalém, né, caminhando para sua paixão. Ele começa já a preparar os discípulos e as multidões, né, para algumas verdades aí mais duras. A cena como já começa, né, é um lugar onde tem muita gente, começa ali, né, uma multidão de pessoas. E aí, no meio de algum ensinamento, né, sobre não ter medo, sobre confiar em Deus, um homem interrompe para pedir uma coisa, vamos dizer assim, prática ali, né, mestre, diz ao meu irmão para repartir a herança comigo. E essa frase revela um pouco da realidade social da época, infelizmente até hoje, né, a gente tem esses problemas, né, conflito por herança, e era bem comum, especialmente entre irmãos, mas assim, tentando trazer o que acontecia, porque de acordo com a lei judaica, o filho mais velho, ele recebia a maior parte dos bens, era 2 porções, e os outros filhos dividiam o restante. E isso muitas vezes, né, gerava conflitos, gera até hoje, independente se é assim que é feito ou não. E por que ele parou e pediu para Jesus? Porque era comum, naquela época, procurar os mestres ou rabinos para resolver esse tipo de disputa. Então é nesse contexto que essa leitura se passa. Muito obrigada, Lê. Muito, muito rico, né? Nos colocar aí dentro desse contexto, principalmente da época, né? Eu acho que deixa tudo com mais sentido, né? Então vou dar início então à reflexão, às reflexões. E, na verdade, eu penso que Jesus aqui está fazendo um grande alerta, né? Um grande, vamos lá, minha gente, vamos, ainda é tempo, né? Ainda é tempo de mudar a direção do pensamento, a direção das instruções de vocês, a forma das ações, né? E trazendo para o nosso dia a dia, se a gente for pensar desde lá, sendo justo ou não, o quanto já não se perdia, né? Na questão da ganância, na questão do ter, na questão do possuir, né? Desde os primórdios, vamos dizer assim, esse assunto é algo que cerca o homem, né? Porque eu penso que vem de encontro com aquilo que é a maior fraqueza do homem, né? É o ter, né? É o possuir. Então, Jesus, ele demonstra de uma forma muito mais simples, né? E até mesmo mais palpável sobre o cuidado com aquilo que a gente tem de mais precioso, aquilo que realmente é
valioso, aquilo que nós estamos fazendo com o nosso hoje, que é o grande presente, né? Então, mais uma vez, é Jesus falando, vamos cuidar, porque se você for, né, para o reino dos céus hoje e agora, se for chamado, se chegar a sua hora, você vai conseguir levar isso, tudo que você tem acumulado ou tem gastado toda a sua energia, todo o seu tempo, né, em ter, né, e vai perdendo tantas outras coisas valiosas, como é o ser, né, aquilo que o que eu vejo de muito forte no nosso dia a dia e o que tem ficado, né, principalmente na nossa realidade, trazendo para Cornélio Procópio, não sei se vocês têm acompanhado o quanto tem sido trágicos, né, a gente sabe que tem muitos estilos de noticiários e que às vezes esses tipos de noticiários trazem muito sangue e tudo mais, mas eu não sei se vocês têm percebido, principalmente para quem mora em Cornélio ou para quem já morou como eu, né, o quanto as coisas estão trágicas e o quanto a vida tem sido trazido ali como algo muito frágil, né? Atualmente, hoje aí nós tivemos aí notícia de jovens que foram que tiveram a sua vida aí ceifadas, né? Por várias situações. Né? E aí eu fico pensando, trago de volta essa reflexão, o que nós estamos, né, deixando de fazer, né? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, que é o presente, que é o hoje, que é o agora, a fragilidade da questão dos acidentes e de tudo mais, ou dos percalços da vida, né? Tem nos feito viver esse presente, esse hoje, esse agora, da forma como deveríamos viver, né? Então, deixo aí já essa reflexão, esse ponto de interrogação e passo para a Lu. Muito obrigada, Mari. Então, nessa parábola, né, Jesus conta que na parábola que ele conta dentro dessa leitura que a gente fez hoje, né, acredito que ele quis apontar 2 erros maiores daquele homem da parábola, né? 2 coisas que eu acho que no fundo estão até que meio relacionadas, né, que é viver demais pensando a longo prazo, se esquecendo do tempo presente, e 2, ali se focar nos bens materiais, se esquecendo dos bens espirituais. Mas eu vou deixar para falar um pouco mais disso no meu momento glória, em que eu vou focar mais a minha reflexão no início da leitura, que é quando Jesus constantemente ele se distancia, né, de ser um líder político, um juiz de questões mundanas. Por exemplo, né, aqui quando ele se recusa a intervir nessa disputa de herança, né, que a gente está acompanhando nessa leitura, e também na famosa frase que ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e ainda também lá quando ele declara a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, né? Então são várias provas que a missão de Jesus é espiritual, não é política. Ela é focada na proclamação do reino de Deus, na transformação interior das pessoas, ao invés de buscar, né, um poder terreno e resolver aí problemas civis, digamos assim, né? E no mundo de hoje, com tantos conflitos que a gente tem, né, a gente é meio que tentado a colocar nessa ou naquela pessoa, né, numa ou outra pessoa, uma esperança que beira a devoção. E eu não estou falando só de figura política, assim, eu também acho que a gente tende a fazer isso em cima de artistas, em cima de coaches, em cima de pessoas até próximas da gente. A gente coloca essa devoção, né, em cima dessa pessoa. Hoje, é até curioso que eu tava assistindo um vídeo no YouTube, e quando acaba o vídeo no YouTube, como eu não tenho o YouTube Premium, aparece sempre uma propaganda, né? No meio, quando acaba, sempre aparece, né? Enfim, Sim. propagandas, né, comerciais ali. E na hora que acabou o vídeo, apareceu uma propaganda numa pessoa que estava vendendo um curso que chamava Cristão Rico. Era esse o nome do curso que apareceu para mim, que apareceu ali de propaganda. Era uma moça dizendo, falando sobre educação financeira, basicamente era isso. Eu achei um pouco curioso, né? Eu acho que não há problema nenhum em tentar vender um curso de educação financeira, isso não é um problema, né? Tentar ensinar os outros e né, a pessoa tentar lucrar ali, né? Mas o que eu achei curioso e até um pouco de mau tom, mau gosto, a pessoa, né, a mulher ali no caso, ela estava usando o fato dela ser cristã para vender para cristãos. Mas ali, Jesus está falando que ele não tem nada a ver com isso. Não dá acesso que é de César, não me bota no meio. Tá tudo bem a pessoa ser cristã, se declarar cristã, e ao mesmo tempo a pessoa ser uma educadora financeira. Eu acho que não é problema nenhum nisso. Agora, ela tentar vender um curso baseado em ser cristã, isso
eu achei um pouco esquisito, né? E então, como cristão, eu acho que a gente precisa sim reconhecer as autoridades do nosso mundo, né? Essas pessoas, figuras políticas, figuras que são referências para a gente até mais próxima, né? Autoridades que são próximas a gente, mas sem colocá-las, né, numa posição divina, de grandes salvadores, de pessoas que são a quem a gente acaba sendo leal, não importa o que aconteça. Para essas pessoas, a gente não pode ter essa lealdade. Esse tipo de lealdade, esse tipo de devoção tem que ser dirigida a Deus, e somente a Deus. Né? E lembrar que o próprio Jesus reforçou que ele não se intromete nessas questões do reino dos homens. Né? Como ali já reforcei, ele falou várias e várias vezes que o reino dele não é desse mundo. Então, é mais uma reflexão para a gente se atentar. Eu também, né, inclusive, estou falando assim direcionado a todos, inclusive a mim, a gente se atentar onde a gente está colocando a nossa devoção, né? Então, minha reflexão vai mais ou menos nesse sentido. E agora, chamo a colega Lex. É isso aí, obrigada, minhas colegas, Mari e Lu, pela reflexão. A minha, acho que é até uma mistura das duas. Quando eu terminei a leitura, o que me veio à cabeça, né, foi a música do Gilberto Gil, né, O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora. E nessa passagem, como a Lu também comentou, né, o homem pede para Jesus resolver uma questão de herança com o irmão, que não tinha nada a ver com o propósito dele, né, mas ele aproveita, né, a situação para contar, então, essa parábola, né, desse homem rico aí, que colheu muito, acumulou mais ainda, e que disse para si mesmo, né, agora eu vou descansar, comer, beber e aproveitar minha vida. E aí ele fala, mas, né, nessa noite mesmo Deus vai, né, te chamar. E eu acho que assim, né, um texto direto fala bastante sobre a questão financeira, né, do dinheiro, mas não só isso também, como ele comentou, fala também sobre talvez essa ilusão de controle que a gente tenha, né, sobre como a gente se distrai juntando as coisas, correndo atrás de segurança, de conforto, de futuro, e acaba esquecendo de viver o presente. E o presente é tudo que a gente tem de fato, né? Quantas vezes a gente deixa para depois aquilo que importa agora, ou quantas vezes nós não estamos nem aqui nem agora, estamos no e se acontecer isso, e quando isso acontecer, um dia eu vou fazer tal coisa. Não que Jesus não está falando isso, né? Jesus não está falando que planejar é errado, muito pelo contrário, ele também tinha o plano de vida dele, né? Mas ele está lembrando que a vida não está em posses, não está em projetos acumulados, mas está rico diante de Deus, né? Rico diante, como a Lu também falou. Ou seja, a gente, né, viver com propósito, com generosidade, na fé, colocando primeiro as coisas, né, buscar primeiro as coisas de Deus e depois tudo mais você será acrescentado, e não o oposto, né? Tem até a música. Então, talvez, falando em investimento, né? Porque daí ele, né? Eu acho que ele fala meio que isso, que a gente pode fazer hoje, seja esse, tá presente de verdade com Deus e com quem a gente ama, buscando primeiro as coisas do reino, e as outras coisas vão acontecer. É importante planejar sim, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Porque, como, né, já dizia a música, né, o momento presente é o que importa mais. E com isso, né, porque essa leitura tem tem um espinho na carne. Todas têm, né, gente, mas Todas têm, mas essa tá bem cheia, né? essa daí tá recheada para escolher, né? Então, eu chamo minha colega Mari para falar o que pegou nela nessa leitura. Espinho no meu corpo. Eu vou ter, acho que 2 momentos aí de espinho, né? Que primeiro, o espinho é que Jesus pega e questiona, né? Mas quem que me encarregou de julgar ou de dividir os seus bens, né? Então, no sentido de que você está acumulando, você está aí, né? Colocando na sua vida outras prioridades, e agora, como a Lu até mesmo colocou, né? Você quer que eu resolva aí, esse é o problema, né? E quantas vezes a gente faz isso? A gente toma as rédeas da nossa vida, nós podemos dizer assim, de uma forma bem assim, simples, assim, né? Vamos metendo louco, né? Uma gíria aí geral,
vamos, né, fazendo as coisas pelo, né, sem pensar, né, no que possa ser o dia de amanhã, no sentido de que alguém resolva para mim, né? E aí a gente pega no vamos ver, e aí, Jesus, resolve aqui, porque agora é com o Senhor, né? E o quantas vezes isso não acontece, né? Diariamente, até podemos dizer. Nós, né, não sabemos, porque eu acho assim que quer ver uma família trazendo isso para nossas realidades. Não sei qual é a realidade que vocês têm, que vivenciaram quanto a esses assuntos, principalmente de herança, de bens, divisões, partilhas e tudo mais, mas as minhas experiências foram: quer ver uma família sendo praticamente dividida ou ficar em resquícios ali, sabe? Em pedaços, é a tal da bendita da partilha de bens, né? É a briga pelo que tem mais, quem vai ficar com mais, ou o que é justo, o que não é justo, né? Tudo aquilo que existia de união, de bonito, de divisão, e divisão não, de comum, né? Se perde, de laço, tudo que se tem de família é perdido pela questão do querer, do poder, do possuir, do ter, e se esquece do que realmente significa uma família, né? E aí, o que se faz? Sempre tem que achar alguém para culpar, né? Como a Lu até mesmo mencionou. A Lu mencionou essa questão, né? Vamos terceirizar, vamos tirar a culpa de mim e vamos jogar para outra. Foi fulano que me orientou a fazer isso, porque esse é o mais certo, não é isso? Que às vezes acaba acontecendo com muita frequência, né? E o outro ponto que também me deixou, eu acredito que compartilha com aquilo que as meninas também já colocaram na reflexão, nós estamos juntando preocupados em ter, em trazer conforto e tudo mais, e vamos nos afastando de Deus. Vamos afastando o nosso coração daquilo que realmente importa, e aí vemos que quando a gente chega para usufruir mesmo desse conforto, né, que passamos aí anos, muitas vezes juntando, acumulando ou sacrificando, deixando de ficar com os nossos familiares, né, e tudo mais. Aí a gente chega e aí a gente é repleto muitas vezes por uma crise existencial, por um conflito, um vazio, e agora o que eu faço? Ou de não saber nem mesmo como usufruir de tudo isso. Por quê? Porque a gente está bem longe, bem distante, o coração já nem sabe onde mais está, né? E com certeza não estamos mesmo ricos diante de Deus. E estamos até mesmo, podemos constatar com certeza, bem perdidos nesse grande contexto, né? E seria isso aí o meu espinho. E passando um pouquinho, vamos buscar um acalento, que é que com certeza tem, né? Porque Jesus sempre nos garante isso. Eu passo então para o nosso momento glória para a Lu. Muito obrigada, Mari. E, na verdade, pegando o gancho do seu espinho, vou transformá-lo em glória. Opa! Porque ser rico diante de Deus, ele transcende aquilo, né, de posses materiais, aquilo que a gente acumula nessa vida, né? E como também que tá nesse mesmo capítulo 12 de Lucas que a gente leu hoje, só que um pouquinho mais para frente, e também lá em Mateus, capítulo 6, abre aspas, né? Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E Jesus reforça que a verdadeira riqueza ela não está nos bens perecíveis, né? Que a traça e a ferrugem consomem, nem no acúmulo que os ladrões podem roubar, né? Mas sim naquilo que a gente investe os valores eternos. Então, para mim, a glória está em saber que essa riqueza divina está ao alcance de todos, independentemente de condição social ou qualquer tipo de condição, ela está ao alcance de todos. Ela é construída pelos nossos atos de amor, com o serviço ao próximo, com a compaixão, com a fidelidade aos princípios que Jesus ensinou. E quando a gente morrer, pode até deixar coisas materiais, né, para os nossos herdeiros, de fato, mas esse não é o verdadeiro legado que a gente leva, né? Que a gente deixa, que a gente leva. Inclusive, como a Mari bem falou, né? Inclusive, esse material costuma ser causa de briga, e não, né? Não é a verdadeira coisa que a gente deixa, né? O real legado que a gente deixa
e que a gente leva conosco para a eternidade, não são essas contas bancárias, essas propriedades, mas sim as vidas que a gente tocou, o bem que a gente espalhou, o amor que a gente compartilhou. E essa herança que realmente fica, né? Que é isso que realmente fica e que torna a gente verdadeiramente rico aos olhos de Deus e garante um tesouro que nenhuma força terrena vai poder destruir. Então, o glória, eu acho que está dentro de saber que essa riqueza está ao alcance de todo mundo, independentemente da sua situação. É isso aí. Então, fazendo só mais um adendo, assim, de uma Claro. experiência que eu vivi agora nesse final de semana, a gente teve esse momento de missão, e eu acho que o quanto a gente precisa fazer isso, né? E não precisa ser num contexto de missão, eu acho que num contexto de ação social. Meu Deus, eu vi realidades, assim, de casa de ainda que é chão, terra, né? Não chegou ainda o piso, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer com isso? Ali não tinha bens, mas tinha um sorriso que somente Deus pode explicar aquele sorriso. Porque eu olhava para aquilo e eu pensava, meu Deus, se eu tivesse nessa situação, eu estaria pirando já em desespero, né? Querendo correr, querendo, sei lá, né? Porque é algo que a gente pensa, não dá para viver assim. E ali, você sendo cercado da presença real de Deus, que é o simples, né? Deus está no simples, Deus está no quê? No acreditar, no ter esperança de que ele vai prover, né? Que aquele dia tem aquela preocupação. Era isso que eu via em todas as casas. A gente fomos em 5 casas com as realidades muito parecidas, e a qual a ação social da paróquia faz um acompanhamento, que é uma coisa que eu achei muito legal. Não é só dar o apoio, né, da cesta básica, mas é o conhecer, o acompanhar e tudo mais. E ali, todas as casas, a gente foi cercado pelo sorriso. Não tinha muito, mas tinha tudo o que eles realmente precisavam, assim. Então, só compartilhar aqui, e vamos então passando para aquele nosso momento que nos garante aí uma dica, uma sugestão, uma frase, algo que nos motive, que nos impulsione, ou que deixe tudo aquilo que nós falamos aqui nesse episódio um pouquinho mais palpável, assim, né? Então vamos para aquele nosso momento Boa Nova. Bora lá, Lê. Eu quero partilhar a boa nova com você. Vamos lá, e hoje vamos de filme. Nem sei se é um filme que eu gosto tanto, que eu acho que eu fiquei irritada quando assisti, mas foi ele que veio na cabeça, né? Mas nessa questão de, sabe, viver o momento presente, que chama O Feitiço do Tempo, é um filme bem antigo, é de 1993. Eu acho que, inclusive, quando em 93 eu tinha 5 anos, mas eu vi depois, né? Mas provavelmente passa na sessão da tarde. Se jogar lá no Google, você vai achar. É um clássico, né? E eu acho que tem outros nesse mesmo estilo, onde o protagonista ele vive o mesmo dia repetidamente, tipo, ele acorda e ele ainda tá no mesmo dia, ele acorda e ele tá no mesmo dia, até ele entender, né, o verdadeiro sentido da vida que está nos pequenos gestos, né, no presente bem vivido. Então, fica aí a dica, O Feitiço do Tempo. É o do Dia da Bom, né? Marmota, né? É o Dia da Marmota. É, legal. Existem outros nessa temática, né, também, né? Sim. Tem Mas bastante, mas acho que esse que é mais focado nessa questão do sentido da vida mesmo. Tem uns outros que é mais assim, tenho que salvar a vida de alguém, uma coisa mais heróica, né? Esse é mais realmente tem uma reflexão mais profunda do que só ter que salvar, enfim, né? É mais a ele, né? Mais filosófico o negócio, as atitudes. Mas assim, provavelmente até vocês já viram, né? Porque ele é clássico e ele é antigo. Faz muito tempo que eu vi. Mas vale a pena, porque às vezes a gente acaba esquecendo aí, né? Tem uns clássicos, a gente Sim. umas Tem a mensagem é interessante, então. Sim. E é leve até, vamos dizer assim, sabe, para assistir. Então, eu acho que foi esse que veio na minha cabeça e que eu assisti, né? Boa. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha.
Nós esperamos que tenham gostado, que todos vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra. E olha, nós estamos muito felizes, nós recebemos, né, por aqui uma partilhas e tudo mais, e nossa, a gente ficou muito feliz. Então partilhe conosco, né, as suas reflexões, as suas sugestões. Nós estamos aqui bem ansiosos para também receber a partilha de vocês. E aí, para que você possa nos mandar, nós temos nossos canais de contato, que a Lu irá falar para nós. É isso, a gente está lá no Instagram, @leigapartilha. Estamos também no Facebook, Leiga Partilha. E aproveitando, né, para comentar a respeito dos comentários, recebemos até uma boa nova, achei muito legal. A Heloísa mandou nosso episódio anterior foi um livro, foi a respeito da liturgia de Marta e Maria, né? Sim. E a Heloísa mandou pra gente uma boa nova, um livro que ela está lendo que chama Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo Olha a que comunhão massa. com Deus e uma vida atarefada. E a autora é Joana Weaver. Não sei se é assim que fala, tá? Mas é Joana com 2 N's e Weaver é Weaver. E também agradecer a Geni, que mandou um comentáriozinho lá pra gente no YouTube, né? E continuando a respeito da como vocês podem continuar compartilhando. A gente gosta muito de receber comentários. Por favor, continuem fazendo isso mesmo, compartilhando, dando a boa nova e tal. E para receber os nossos episódios, além dessas plataformas que vocês estão ali vendo a gente, você pode também entrar na nossa lista de transmissão e receber em primeiríssima mão ali sempre que sai um episódio. Não é bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo, né? É só uma lista de transmissão que quando sai o episódio a gente já manda ali uma mensagenzinha no WhatsApp, né, automaticamente ali para poder te avisar do episódio. E caso você queira fazer parte da lista de transmissão ou conheça alguém que queira, fala para entrar em contato conosco, né? Seja no nosso WhatsApp, seja lá no Instagram, como eu comentei, o @leigapartilha, ou no próprio Facebook. Estamos sempre à disposição. É isso aí. E a Leia irá falar um pouquinho para nós aonde você encontra esse podcast. É isso aí. Além da onde você está ouvindo, aliás, conta pra gente de onde você ouve o Leiga Partilha. Você ouve pelo, né, YouTube, Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio que você pode jogar no Google e você encontra a gente. Conta pra gente de onde que você está ouvindo, como você está ouvindo. Você acorda, tá tomando seu café, vai fazer uma caminhada ou tá, né, descansando aí e põe para refletir. Conta pra gente, né? Nós estamos aí então nesses princípios. Oi? Da turma dos estradeiros, né? Como eu e a Lu. Aí às vezes Na toca no estrada. carro. Exatamente. Conta pra gente como é que, né, onde você ouve, o que você tá fazendo enquanto tá ouvindo. A gente fica curioso para saber. Então, e a gente tá nessas principais, né? YouTube, Spotify. E se você jogar no Google, né, além do Instagram também, né, no Facebook, que também você consegue ouvir, em todas as plataformas de áudio aí, várias, né, todas não posso generalizar, mas uma grande parte aí Com você certeza encontra. em todas as principais. As principais você nos encontra. Bom, então é isso. Vamos lá para a despedida. Em 3, 2, 1. Tchau!